Testando, testando o som. Vocês estão me ouvindo bem? Quem estiver ouvindo bem, dá um oizinho. Olá! Vamos iniciar nossa live de hoje, às 10 horas. Como é bom estar aqui com vocês hoje. Gente, sejam todos bem-vindos nessa live. A live hoje vai ficar gravada no nosso perfil, para poder, quem não puder, né, entrar nesse horário, poder assistir depois, né, no momento mais tranquilo, né? E quem gostar do vídeo, gente, compartilha com seus amigos. Hoje a gente vai trazer muitos assuntos bacanas, bem legais. Só vou passar um aviso aqui, o seguinte: hoje minha voz está péssima, porque eu estou, assim, saindo de uma rouquidão, né, uma sinusite terrível, e eu vou falar mais lento hoje por conta disso. E a minha internet hoje está muito instável. Caso caia a conexão, gente, permaneça aí que a gente volta rapidinho, tá? A gente se ajeita e volta aqui para dar continuidade, mas tomara que não caia. Pessoal, bom dia então. Meu nome é Cris Fernandes, sou arte terapeuta formada pela UFO em design de interiores há 25 anos, mas eu fiz várias extensões, né, na minha carreira profissional, entre elas arte terapia com foco mais em artes manuais, desenho, pintura, modelagem, fotografia, assim, várias. Né? E além disso também eu fiz integração sensorial, né? Que a gente precisa muito trabalhar e falar disso um pouco mais para frente. Atualmente eu atuo também como professora de desenho na escola Tuniclés aqui em Uberlândia. Quem conhece a Tuniclés? Hoje vocês vão conhecer mais um pouquinho sobre ela. Gente, o nosso tema de hoje ele é muito legal, porque apesar de ser um tema assim, muito amplo, que a gente precisaria de muito tempo para falar dele, nós vamos tentar demonstrar aqui um pouquinho como a música e as artes manuais atua como terapia e inclusão. É um assunto bacana, né, gente, de abordar aí todos os dias. A gente está precisando falar um pouco mais da necessidade de inclusão, né? A gente sabe que a arte-terapia não trabalha só com desenho, pintura, modelagem, não é só isso, tá? A arte-terapia abrange a todas as formas de arte. E cada uma delas tem um foco terapêutico de acordo com a necessidade, né, da pessoa, do indivíduo. E hoje a gente vai falar da arte enquanto arte manual e da música, mas a gente sabe que todas as artes atingem o objetivo terapêutico de cuidar, né? Tanto, por exemplo, não só dos transtornos, mas também como das doenças, por exemplo, como a depressão, né? Então, hoje, para falar um pouquinho, né, da música enquanto arte terapia também, quem é o nosso convidado de hoje é o Alexandre Venditti. Ele é o proprietário do Instituto de Música e Artes Tuniclés aqui em Uberlândia. Eu vou chamar ele vai se apresentar e vai começar falando pra gente sobre a importância da música na vida de todas as pessoas, gente, todas as pessoas. Eu vou chamar ele aqui agora. Peraí, Luiz Alexandre. Ai, ai, ai. Calma aí. Vamos chamando o Alexandre. E aí? Olha, que legal. Ele tá entrando aí. Xande. Vamos esperar um pouquinho. Deu certo? Olha as conexões. Olá. Bom, vamos esperar enquanto ele vai entrando. Oi.
Olha, não conseguiu entrar. Vou tentar novamente. Gente, o ao vivo sempre pode acontecer coisas assim, né? Vamos esperar agora de novo. Ele confirmar. Vamos ver se agora vai dar certo, hein? Oi, agora deu certo. Bom dia, tudo bem? Oi, Cris, bom dia. Seja Sempre tem que dar bem-vinda. algum probleminha técnico, né? Ah, mas é normal, a minha internet hoje está muito estável. Olha só, Xande, eu disse que estava te chamando, né? Então que agora você vai se apresentar um pouquinho, falar um pouco sobre você e vai nos falar sobre a música, né? O quanto é importante para a gente, para todo mundo, né? De todas as idades, a importância da música. Pode falar. Tá bom. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom dia, Cris. Obrigado Bom por essa dia. oportunidade, né, de poder bater um papo sobre esse assunto, que é um assunto que realmente eu gosto muito. Tanto é que eu vivo isso, né? 24 horas por dia. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Luiz Alexandre Ventes de Oliveira, né? Aqui já falou que eu sou proprietário aqui do Tony Class. Eu vivo de música praticamente desde quando minha mãe começou a me gestar, né? Porque durante toda a gestação ela estava dando aula, né? Então ela brinca que eu fiquei sempre com a barriga encostada no piano, né? Então minha musicalização começou aí. Posso dizer que graças à minha mãe eu já sou fruto dessa possibilidade, né? De experimentar a música desde o ventre materno, né? E então cresci assim dentro de uma escola de música, porque minha mãe, né, a Nina Laurinda, ela era professora de música, tinha uma escola de música, né? Então meu ambiente sempre foi um ambiente musical, graças a essa possibilidade que eu tive, né? E Legal. com o tempo fui passando por alguns instrumentos, tentei o piano e de repente percebi que o que eu gostava mesmo era o violão. E aí entra meu pai, que foi ele que me ensinou a tocar violão. E Oh, com o passar do tempo, fui desenvolvendo, né? Quis ter uma banda, meu pai me incentivou e minha mãe também, culminando com querer fazer um curso de música, né? Então eu já estudava um pouco já de violão erudito, estudei com o professor José Maciel em Campo Grande e me motivou a fazer música, né? Então foi quando eu prestei vestibular, fiz a faculdade de música aqui em Uberlândia, eu sou formado em música, sou bacharel em violão, né? E estou aí desde só com a Tony Class, né? A Tony Class que é esse instituto de música, nós temos 13 anos de idade, né? De funcionamento, mas eu dou aula desde quando eu cheguei em Uberlândia, né? Ou melhor, antes de vir para Uberlândia, né? Eu cheguei em Uberlândia em 95, mas eu já dava muitos anos de aula já na escola da minha mãe antes de vir para cá. Então, a minha experiência com a música está relacionada até com a minha idade. Hoje eu tenho 45 anos, eu comecei a dar aula com 12. Então, é muito tempo aí, muitas experiências, né, fazendo isso com muita alegria. Hoje eu tenho uma banda que chama Rock Brothers, que eu acho que é bacana falar também, né? sim, Tem alguns é ótimo projetos. para as noites de sábado e sexta, né? Exato. Música para mim é uma necessidade, sabe, Cris? Eu sei que você já sabe um pouco sobre isso, mas eu não consigo viver sem a música, né? Para mim é uma coisa que está inerente a tudo que eu faço. Então, quis Deus que nessa vida eu tivesse tanta ligação, né, com essa arte. E aí você pediu para eu falar um pouquinho essa questão do que a música faz, né? Eu acho que a Isso. música, dentre as artes, são todas boas, como você já até disse, ela é muito especial. Ela tem a capacidade de mudar as vibrações das pessoas, mudar o foco, né? Porque nós vivemos hoje em dia um mundo tão atribulado, né? Então nós vemos que muitas pessoas procuram a nossa escola, a nossa ajuda, para se verem mais aliviadas das situações de estresse, né? Dos problemas, que são muitos, a gente vai falar muito sobre isso hoje. Mas eu acho que, de um modo geral, quem experiencia música
melhora a comunicabilidade, que isso é uma coisa muito importante, né? Nós temos pessoas que são muito tímidas, pessoas que têm dificuldade de se expressarem, né? E a gente tem visto muito isso hoje com o advento do uso do celular, como se tem feito, né? As pessoas comunicam mais por mensagem do que falando, então vai se perdendo essa capacidade de falar, né? Essa capacidade de expressar é muito importante na sociedade, né? Então auxilia essa extroversão, e essa capacidade sintática do cérebro, né? De fazer síntese de informações e fazer com que a pessoa se torne uma pessoa mais fluente naquilo que ela quer dizer. Então, no primeiro momento, eu diria que a música tem essa capacidade, tem essa possibilidade. Ah, que legal. A gente sabe, Xande, assim, que na arte-terapia, tanto o desenho, a modelagem, a pintura, as artes manuais em si, né? Ela atua muito eficaz, né? Tanto com crianças quanto adulto, na mudança comportamental e a psíquica, né? Ela estimula a autonomia, autoconfiança, segurança, igual você falou, né? No momento de falar. Né, da presença, né? Às vezes, numa apresentação de trabalho de um jovem, né? A gente já teve experiências de relatos, né? O quanto a arte modificou, né? Com quem eu trabalhei falou isso para mim, né? E, além disso, assim, da coordenação motora fina, né? Então, assim, que a gente sabe que é muito necessário. Quem não teve um bom trabalho de coordenação motora fina na infância, a gente sabe que hoje é prejudicado em algumas coisas, mas que não está tudo perdido, né? A gente sabe que também ainda tem como trabalhar. Agora, nesse ponto, a arte em geral trabalha, né? Essa questão da autonomia, autoconfiança. Me fala um pouquinho aqui para todo mundo quais são as vantagens, né, que a música trabalha no desenvolvimento de estímulo, né? Seja da coordenação, como que a música, os instrumentos em si, tanto o instrumento quanto o canto, né? O que eles trabalham, ou de diferente das artes manuais, por exemplo? O que tem de diferença e também de comum? Ainda pegando um gancho do que você falou, Uhum. eu percebo claramente, por exemplo, os alunos que nós temos na Tuniclass, que fazem aula de desenho com você, a gente é claro, é muito patente a mudança nesse estado, né? Então, a gente teve muitos casos de alunos que chegaram com a timidez muito grande, e olha que loucura isso, né? Desenhando, eles estão também, literalmente, desaguando as suas emoções que Sim. muitas vezes estão represadas dentro de si. Então, olha que interessante, no desenho, elas conseguem liberar essas emoções que são passadas para o desenho e elas se tornam mais comunicativas. Isso eu tenho percebido, eu sei que você percebeu, né, mas eu acho interessante a gente comentar o Sim. quanto os alunos que estão fazendo aulas de desenho, né, que o tanto que eu percebo o tanto que a comunicabilidade deles melhoraram. E isso é patente. Deixa eu pontuar aqui para as pessoas entenderem a diferença entre as aulas de desenhos que a gente oferece e a arte terapia que a gente oferece. Né? As aulas, elas são feitas, pode ser feita com mais de uma criança, até três, no nosso caso, até três crianças por turma, e a arte terapia não, é sessão individual, com objetivos diferentes. Né? A criança, quando ela vai para uma aula, ela vai trabalhar uma metodologia de desenho, de evolução de desenho. Eu trabalho também as mesmas, se elas têm as dificuldades, né, da coordenação motora fina, tudo, mas é aplicada para a aula de desenho. A arte terapia já é uma outra condução. E acontece isso que o Xande está falando mesmo. Mesmo sendo uma aula de desenho, as crianças já têm esse resultado. Não, não é só criança, não, adultos também, né? A gente teve resultados assim com adultos, né? Sim, e isso causa para a gente uma alegria muito grande, né? Porque nós temos como filosofia aqui na Tunic Class essa preocupação verdadeira com os nossos alunos, né? Com essa questão assim da qualidade do nosso trabalho, né? Mas de poder ajudar com essas questões comportamentais que muitos acabam aparecendo aqui, né? Isso é uma coisa assim que é colocada talvez em primeiro lugar para a gente, né? E, assim, voltando à tua pergunta, né, que você perguntou sobre essa questão do desenvolvimento cognitivo e tal, né? É incrível o que nós temos vivenciado ao longo desses anos com relação a alunos
nós temos assim, cada aluno é como se fosse um quadro único, porque realmente é, né? É, E o que nós temos visto, tendo trabalhado dessa forma, né, buscando realmente assim, analisar cada pessoa de maneira extremamente individual, tentando assim, entender o que cada um precisa, a gente tem observado que os alunos têm estado, têm conseguido uma situação de mais tranquilidade, né? que bom. E os pais têm relatado que muitos dos alunos melhoraram suas condições de nota na escola, Isso é conseguiram ficar, conseguiram assim ter uma melhora substancial nos resultados em diversas matérias, né? Então, isso eu acredito que está relacionado a essa capacidade que as artes e a música têm de, volto a dizer, né, de trabalhar essa parte sintática do cérebro. Eu falo sintática, é de síntese mesmo, né? É conectar áreas diferentes do cérebro para um mesmo fim. Então, por exemplo, nós temos, por exemplo, a área da matemática, né? Todo mundo sabe que já está muito, isso já foi muito falado, né, inclusive na internet, né, que a música interfere diretamente nessa área, assim como outras. Por quê? Porque ela trabalha automaticamente essa capacidade de contabilizar. Porque, por exemplo, o que é o ritmo? O ritmo é a capacidade que o cérebro tem de manter um andamento constante, né? E, ao mesmo tempo, interagir com palavras, né? Que tem ritmo também. Então, o cérebro ele precisa trabalhar essa questão de como conectar a fala, né? No caso, por exemplo, de um aluno que toca piano ou um aluno que toca violão e que cantar, né? Como que ele vai conectar essa questão do ritmo da fala com o ritmo que o instrumento está fazendo? Então, o cérebro nas primeiras aulas, geralmente os alunos, eu brinco com Dá os alunos, né? tilt. Ó, dá tilt. Tem aluno que fala assim, mas eu não sei o que eu faço, se eu toco ou se eu canto. Mas por quê? Porque o Bate cérebro, de naquele cá, momento. se mexe de cá, ou se Então, canta. na primeira aula, eu brinco com os alunos, eu falo assim, ó, o teu cérebro aí dentro, ele tá falando assim, escuta aqui, o que você quer que eu faça? Você quer que eu toque ou que eu cante? Aí você fala para ele assim, ó, eu quero que E você que faça os leia, dois. né? É porque ainda tem as notas que você tem que ler, né? Informação de Exatamente. entrada, informação de saída e o gesto dessa e o dessa não. Quando é violão, guitarra, instrumento de corda, né? E aí é Difícil. interessante, é muito. E aí é muito interessante você imaginar assim que isso não é uma coisa. Eu vou entrar num outro assunto aqui que é interessante também, que a gente ouve demais nas aulas de artes, do modo geral. E você há de concordar comigo como professora. As pessoas falam, muitas pessoas falam assim, vou fazer algo que eu não tenho talento. Isso é um tremendo erro falar isso ou pensar isso. Porque na vida tudo se aprende, né? E, na verdade, o pensamento deveria ser outro. É assim, ó, se eu não sei, eu quero aprender, então eu vou aprender. Você vai aprender, porque a gente não nasce sabendo todas as coisas. É preciso esforço mesmo, é preciso vontade. O que não pode faltar é vontade, porque se você for fazer uma coisa sem vontade, não funciona. Às vezes a gente tem facilidade, né? Algumas pessoas têm mais facilidade que a outra, né? Mas as técnicas, independente de qual arte que você vai aprender, elas estão lá para te ensinar, né? Sim, esse negócio da facilidade é muito interessante, porque isso, na verdade, é em tudo, né? Não é para música, nem para artes e para desenho, é para tudo. Tem pessoas, por exemplo, que têm mais facilidade de fazer alguma coisa simples, por exemplo, atirar uma pedra, entendeu? Enquanto outros não têm a mesma facilidade para acertar um alvo, por exemplo. Ou seja, na vida, tudo é assim. Tudo a gente precisa treinar. Se você já sabe um pouco, ainda assim você precisa treinar mais para melhorar. Sempre vai haver espaço para melhora, né? Então, eu bato muito nessa tecla com os alunos. Tem alunos que chegam na sala de aula, eles já querem sair sabendo aquele assunto. E não é assim que funciona, você precisa Tá praticar. educando. Para que o ensino não se torne mais um problema, né? Eu falo muito para os alunos, eu falo assim, olha, você está vindo aqui para fazer aula?
para curtir o momento, aproveitar o momento. Mas você tem que treinar. Não adianta você ficar estressado por causa disso. Você tem que só estudar. E aí os resultados virão para alguns mais rápido, para uns não tão rápido, mas vem resultados. E cada instrumento que você tem, né, assim, como professor de aula aí na Tune, tem uma função, né? Porque, assim, nas artes manuais a gente trabalha muito a coordenação motora fina. Isso nas aulas de desenho, né? Já na arte terapia já é uma outra situação. A gente vai trabalhar outras partes sensoriais, né? Nos instrumentos que você tem aí na Tune, cada um trabalha de certa forma, uma parte sensorial, né? Não só a coordenação motora fina, né? Porque eu achava que nem era coordenação motora fina quando a gente conversou, né? Que seria uma coordenação motora grossa, para trabalhar tantos movimentos e tantos músculos ao mesmo tempo, né? Mas você também tem aí agora a aula de bateria, né? Que trabalha aí a coordenação motora ampla. É isso? Falei certo? Sim, a bateria ela trabalha multimovimentos, né, no corpo, né? Então, assim, eu vou aproveitar para falar o que nós oferecemos aqui, né? Fazer Sim, meu comercial. o que cada um, o canto, né? Aproveitar também que não é instrumento, mas também é algo que ele oferece de bom, além O de canto, aprender canto. o canto, por incrível que pareça, é considerado um instrumento, né? Mas é um É instrumento, mesmo? é, Do é um, sistema é um instrumento fonético? próprio, né, da fisiologia humana, que são as Ah, que pregas legal. vocais, né? As pessoas falam cordas vocais, mas na verdade o termo correto É, são pregas vocais, né? Então, assim, legal. o canto, já falando do canto, né? O canto, ele está intimamente ligado a essa capacidade de comunicação. Então, por exemplo, o aluno que tem timidez, é muito indicado ele fazer aula de canto, porque ele é obrigado a trabalhar expressão. E um dos principais, talvez o principal meio de expressão é a fala, né? Nós temos a questão gestual, né? Você está vendo aqui, né? Ó, Aham, fazendo isso igual italiano, né? Tem a aham. questão gestual, tem a questão da impostação corporal. Mas a fala é muito importante na comunicação social humana, né? Então, quem faz aula de canto desenvolve muito essa capacidade de se expressar. A pessoa fica mais extrovertida, ela se sente mais senhora de si mesma. Ela, inclusive, ajuda na questão da visão, da autovisão corporal, né? Como eu me vejo, Postura. postura, inclusive, como postar a voz, né? Então, tem pessoas que falam assim, a minha voz é feia. Uhum. Quando a pessoa fala minha voz é feia, na maior parte das vezes, por exemplo, aqui na aula, eu sou um professor de violão, guitarra, ukulele, aqui na escola. Eu ensino outros instrumentos, mas estou focando mais nesses três. Então, quando a pessoa está fazendo aula, é muito comum ela falar assim, olha, minha voz é feia. Aí eu falo assim, tudo bem, vamos ver. Eu já sei como é que funciona mais ou menos a história, depois de tantos anos, né? Então eu vejo a pessoa cantar, ela canta afinada, ela tem ritmo, mas ela não está satisfeita com o timbre da voz dela que ela está escutando. E olha que interessante, o que eu escuto não é a mesma coisa que os outros escutam, porque o nosso Aham. ouvido interno, né, o nosso microfone está aqui dentro da cabeça. Então, Entendi. a gente vai trabalhando com esses alunos essa questão. E na aula de canto, em especial, ela vai aprender a lidar com isso. Então, isso acaba que faz com que a pessoa se sinta mais alegre, ela se sinta mais disposta a falar, a dar opiniões, né, no seu ambiente de trabalho, ou seja mesmo nos ambientes sociais onde ela vive. Então, ajuda muito, né? Por exemplo, as aulas de instrumento, né? Violão, piano, contrabaixo, guitarra, bateria. A bateria, ela trabalha muito a questão rítmica, né? A capacidade de você coordenar o ritmo, né? E o ritmo está intimamente ligado ao tal do ritmo interior que a gente fala, né? O que é ritmo interior? É um termo que às vezes pode ficar um pouco assim, meio solto no ar, né? Mas está intimamente ligado à nossa capacidade de gerir o nosso tempo. Olha que loucura. Quando você faz algo de um instrumento rítmico, você trabalha essa questão do seu ritmo interior. Ritmo de pensamento, ritmo de trabalho.
Até a velocidade que você anda interfere. E o equilíbrio também, né? Porque os compassos não dá essa questão do equilíbrio, né? Total, total. Vai interferir no equilíbrio, na capacidade, inclusive, de você respeitar o tempo dos outros também. Eu não sei se você já percebeu, tem aluno, tem pessoas, né, que não conseguem nem sequer esperar você terminar de falar. Eu? Não, assim, é uma coisa interessante. Tem pessoas que você, quando você está conversando com ela, eu falo isso com alunos. A pessoa, você está falando alguma coisa, tentando explicar e ensinar alguma coisa para ela. Só que você vê que ela está pensando já no que ela vai falar e não está prestando atenção no que você está falando. Isso é uma questão de Sou mais assim. ritmo. Isso é uma questão de ritmo. Ritmo cerebral. A aceleração mental da pessoa é tão grande que ela não consegue concatenar o tempo das coisas. Ou seja, eu tenho que esperar você falar primeiro. Eu posso até pensar alguma coisa enquanto você está falando, mas eu tenho que prestar atenção no que você fala, senão a conversa vai ficar maluca. Porque você tá, às vezes me fez uma pergunta de uma coisa, eu começo a falar de outra. É Né? verdade. Então isso está relacionado a tempo também. E poucas pessoas às vezes percebem isso. Engraçado, né? Então, os instrumentos, do modo geral, eles auxiliam nessa capacidade de percepção, autopercepção corporal. Por exemplo, um violão. Quando você vai fazer aula no violão, ele é um corpo estranho que está com você ali. Então, nas primeiras aulas é estranho porque você saiu daquela naturalidade do seu corpo. Porque o seu corpo, quando você está normal, você está com os braços para Relaxa. baixo, né? Relaxado, você mexe, por exemplo, você mexe mais os antebraços do que o braço. No violão, não, você já tem que levantar para você abraçar aquele instrumento. Então, é uma adaptação que você tem que ter, corporal, ao instrumento, para que você possa executar a música. Então, você tem que ter uma reorganização da tua postura física, né? E isso faz com que você conheça melhor as suas dimensões. Então, a gente trabalha isso como se fosse lateralidade, né? É a capacidade de se perceber corporalmente. Legal. É engraçado, assim, você falando, eu estava pensando Eu também, né, percebi. junto. É, É. porque você contando aí sobre essa questão de ter que esperar, de ter que se acalmar, de ter que fazer os passos, né? Cada coisa no seu momento. Eu lembrando, né, do meu filho, quando ele era pequeno, ele era muito agitado, e nós, eu e meu esposo, procuramos um psicólogo, né, para nos auxiliar como conduzir, né? Porque ele era assim, acelerado a mil. E ele nos orientou, então, a colocar na aula de instrumentos, na época. Há 20 anos atrás, meu filho hoje tem 20 anos, isso foi, então, há uns 15 anos atrás, para menos um pouquinho, né? E não se falava tanto, por exemplo, dos transtornos, né? O psicólogo mesmo, por exemplo, não quis nem... no momento, nem fazer nenhum teste, né, para ver se havia algum transtorno, por exemplo, de hiperatividade, né, porque ele era muito agitado. Mas naquela situação, naquela ocasião, talvez não tenha sido necessário, mas ele indicou, ainda assim, o violão, quer dizer, o instrumento de corda, ele fez violão, depois fez contrabaixo, né, na Tony Class, na época, Uhum. né, para você ver. E foi realmente entrando, né, nos eixos aí o que a gente esperava para a evolução dele. Não que a gente quisesse que ele ficasse quieto, mas que ele pegasse aquela energia que ele tinha e transformasse em algo que fosse benéfico a ele. Não um cansaço, não um estresse, né? Porque o excesso de energia, se não jogado para fora, vai te trazer um estresse, uma frustração, um sentimento, né, de baixa, né? E naquele momento a música foi ótima para ele, porque não permitiu que ele ficasse nessa situação, então. Né? Então, vendo você falar, a gente falou até agora do instrumento de modo geral, para pessoas típicas, né? Qualquer pessoa faz um instrumento, qualquer pessoa faz uma aula de desenho, mas agora eu acho importante a gente pontuar para as pessoas saberem também o quanto ela é importante para as pessoas também não típicas, né? Porque assim, eu como professora e você como professora inclusive, já teve alunos em comum, né, na escola aí, na Tony Class, que fazia desenho e que fazia instrumento na busca
por exemplo, de trabalhar uma doença de depressão, né? Um transtorno de TDAH, né? Então, é bom a gente pontuar como que a escola está preparada, a sua escola, o seu instituto está preparado para receber essas pessoas, porque se você pudesse falar as experiências que você já teve, de quais os transtornos você já recebeu aí, de quais as doenças que você já recebeu aí com alunos e que você conduziu de forma até uma excelência, né, no rendimento da pessoa, né? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Tá. Ao longo desses anos, né, como professor, é interessante, a gente acaba se tornando, a gente acaba criando uma capacidade de analisar cada uma das pessoas. Essa análise ela é feita tanto na questão do que o corpo fala, né? A gente cria essa capacidade de analisar assim, o que está acontecendo ali com o corpo da pessoa enquanto ela está conversando com a gente, e também como a pessoa se porta, né, na sua expressão vocal, nos olhares. E o que acontece? Ao longo desses anos, a gente teve, assim, eu já tive alunos com autismo, né? Eu tenho alunos com autismo, de níveis variados, alunos com hiperatividade altíssima, né? Com transtorno de atenção, déficit de atenção. Já tive alunos, né, com Down, que hoje chama-se trissomia, né, do cromossomo 21, do Isso. par 21 cromossomos, né? Inclusive aprendi com você isso. Ainda tem, né? Na aula de canto, inclusive, um DAO, né? Tem. Então, assim, o que acontece? O processo, para nós que damos aula, ele é semelhante. Por quê? Porque envolve essa capacidade de avaliar esse aluno, porque todo professor ele tem que tentar, de verdade, entender quais são as necessidades de cada aluno. Então, foi isso que nós fizemos e os nossos professores fazem aqui na Tuniclass, né? Nós fazemos uma avaliação das necessidades. Isso começa como? Com uma anamnese, né, que é um levantamento de necessidades que às vezes a gente tem por parte dos pais, né? Os pais já entram em contato conosco, já nos explicam, né? Falam assim, o que está acontecendo, se tem alguma situação especial que está ocorrendo, que precisa de ajuda. E aí nós vamos tentar trabalhar isso na sala de aula, né? Então, é sempre um desafio, mas é um desafio gostoso, é um desafio no sentido assim de você se superar, porque não existe uma regra igual para... Receita, né? Não tem receita. É igual Por filho. ser individual, né? Um indivíduo ter suas características próprias, mesmo tendo o mesmo diagnóstico, né? Então, Exatamente. você trabalha especificamente naquilo, né? Exatamente. Eu estou com um caso atualmente, né, de um aluno, ele tem, ele tem autismo, né, e ele também tem surdez, né. Atualmente ele está usando um implante Coclear. coclear, né, e assim, ele ouve, mas ainda está aprendendo a ouvir. Tem hora que você fala, eu falo com ele, ele não, às vezes não entende, ou entende outra coisa e tal. Mas é incrível, por exemplo, o resultado que nós estamos obtendo com ele, porque ele, olha que interessante, né? De novo, a questão da observação, porque a observação para quem dá aula é essencial, ou para qualquer terapeuta, né? Como é o seu caso, né, Cris? Você vai Sim. observando, e a gente vibra com pequenos detalhes, porque a gente sabe que aquilo que a gente considera, às vezes, ou chama de pequeno, é grande. Então, esse aluno, por exemplo, na primeira aula, quando ele chegou, como muitas pessoas já sabem, né, o autista ele tem geralmente um grau de hiperatividade, um transtorno de déficit de atenção, ele tem um pouquinho. Então, ele chegou assim, com um avião a jato dentro da escola, já entrou assim, já dominou, entrou dentro da minha sala, já começou a olhar, mexer das coisas, tudo. Então, eu vi que ele estava muito acelerado. Claro que tem um pouquinho da ansiedade da primeira aula, tal. Eu comecei a ensinar para ele. Ele demonstrou, mesmo com essa dificuldade de ouvir, né, um
desenvolvimento, nessa capacidade de audição dele, ele demonstrou facilidade, mesmo com essas limitações. E hoje, nós estamos com 4 ou 5 aulas. Ele já teve uma mudança brutal na questão da questão do demonstrar essa aceleração. Então, ele já chega na aula, ele me abraça, calmo, ele já não está mais acelerado igual ele era antes. Ele Ele já está se controlando, se contendo, né? Exato, e eu sei que isso é o efeito da música. Então ele chega na aula, nós como professores, né, principalmente no caso do autismo, a gente trabalha muito a constância do que se faz na aula, né? Então, assim, eles precisam disso, né? Dessa questão de ser organizado. Então ele sabe que a primeira coisa eu entro na sala, chamo ele senta, nós vamos afinar o instrumento. Então, ele já sabe o que esperar. E isso, para quem tem autismo, é excelente, essa disciplina. Então, eu trabalho muito isso com eles. Nós trabalhamos muito isso, né? E depois ele sabe que nós vamos começar a cantar, eu vou avaliar ele, eu vou perguntar alguma coisa, perguntar se ele estudou, entende? Então, essa rotina é muito benéfica para ele. E cada aula eu tenho visto uma melhora substancial. Eu estou vendo, por exemplo, que os acordes, ele já consegue fazer certinho, sem errar as cordas. E a gente, que é professor, a gente vibra. E às vezes os pais não entendem por que a gente está vibrando, porque são coisinhas que são consideradas pequenas, mas são grandes. Sim, quando assim, para professor, né, as pessoas talvez não entendem isso para a gente. O quanto é gratificante a gente perceber essas evoluções que, às vezes, aos olhos dos pais, ou às vezes aos olhos da família que convive, é pequeno, como você disse, mas as experiências, assim, do amadurecimento da pessoa, como é essa experiência sua, né? Da evolução didática, como é a evolução que eu percebo lá dentro dos meus desenhos. Nossa, ó, lá na escola tá conseguindo já fazer alguns traços que antes saía tudo torto, a professora até elogiando lá na escola. Isso para mim é gratificante saber, seja no tratamento, né, seja na evolução didática, amadurecimento, né, cognitivo, ou enquanto indivíduo, né, é gratificante. Eu vejo isso muito, você citou essa experiência sua aí, mas eu vejo com a minha filha, né, que faz também piano, e que ela por transtorno de ansiedade, a terapeuta pediu que eu a colocasse numa arte terapia. Aí ela escolheu a música e um instrumento que a terapeuta falou, ela queria complicar mais ainda, né? Além de ser, não podia ser assim um de corda, não tem que ser o piano, tem que usar 2 mãos, o pensamento tem que ser dividido, né? A atenção muito, né? Não podia ser um instrumento qualquer, tinha que ser um difícil. E o quanto ela melhorou nessa questão na escola, na questão dela chegar a se pronunciar. Ela ainda está trabalhando muito a inibição, mas nós conseguimos, né, assim, ver que ela tocou bem. Você teve aí uma apresentação no final de semana, né? Essa questão social da criança ou do jovem é muito importante, né? Então, assim, são coisas que a gente vem percebendo como resultado, não é? Você estava falando dos Ó, resultados. eu vou falar então desse caso da Isabela, né? A Isabela, quando ela chegou para fazer aula, ela é extremamente tímida, né? E de repente, cara, a gente ficou até emocionado de ver o que ela fez, né? Nesse dia aí, foi nesse sábado passado, nós fizemos um encontro entre alunos, né? Não foi uma apresentação para fora, né? Nós fizemos um momento de confraternização, né, através da Integração. música. Nós montamos, assim, na prática, o que foi esse evento do sábado? Foi uma big band, porque, olha, quem é da música sabe do que eu estou falando e quem não é vai saber agora. Para você conseguir juntar 5 pessoas numa banda e tocarem harmonicamente é difícil, sabe? É como se fossem 5 máquinas, cada uma fazendo uma coisa. Agora você imagina o que nós fizemos aqui na Tuniclass. E isso foi assim, um motivo de extrema, assim, de muita alegria para a gente, porque nós conseguimos preparar os alunos, nós montamos um repertório de 11 músicas com todos os alunos.
todos os alunos foram estudando essas 11 músicas. E aí nós juntamos. E para nossa, assim, para nossa uma impressão muito interessante, que a gente não esperava, na primeira música, 22, 23 pessoas tocaram juntas a música inteira sem nenhum erro. Então, deixa só um ponto aí que as pessoas não sabem, é que os alunos não se conhecem, eles não se encontram, porque você vai falar um pouquinho de como funciona a escola, e também eles estudaram essas músicas, foi 3 semanas, um mês no máximo, não foi? Mais um mês. Acompanhei mais ou menos a minha filha estudando, acho que foi só um mês. Foi isso que aconteceu. A gente, no momento que nós tivemos a proposta, por que surgiu essa ideia de fazer esse momento, né, essa prática de conjunto? Porque aqui na escola nós temos uma maneira de trabalhar, e isso está muito relacionado ao que eu penso. Né? Isso eu sou parcial mesmo. Eu não gosto muito de trabalhar aulas em grupo, porque eu acho que os benefícios são menores do que os contras. Do que o rendimento. Né? Então, assim, aqui na Tuniclass, 95% das aulas são aulas individuais. Por quê? Porque não tem como comparar uma aula onde um professor, né, atende exclusivamente um aluno durante aqueles 50 minutos, que é o tempo de duração de cada aula aqui. Por isso que não precisa necessariamente 1 hora. Né? 50 minutos é o tempo exato. Então, os alunos, eles vão, com essa dedicação exclusiva do professor, eles conseguem desenvolver de uma forma menos errática. O que eu quero dizer com isso? A possibilidade de haver devaneios do aprendizado, né, deslizes do aprendizado é muito menor, porque o professor está igual uma pessoa com microscópio em cima do aluno. E quando você dá aula em grupo, a chance de ocorrer erros é maior. Agora, claro que tem contras também. Né? O único contra, na verdade, na minha opinião, é o fato de não ter essa convivência social com outros alunos. Então, nós criamos esse projeto justamente para tirar essa lacuna, né, que existia nas aulas individuais. E foi o que nós fizemos. E voltando no caso da Isabela, você vê a Isabela, uma timidez muito grande, daquela timidez assim, de olhar para baixo de vergonha. E, de repente, a gente vê ela solando. Ela é um instrumento em evidência no teclado, numa música, e mandando ver, tocando perfeito. Então, assim, isso é um motivo de alegria. É essa alegria que o professor sente de ver o desenvolvimento do aluno. Que é um trabalho, né, que eu tenho que, nesse momento, citar, um trabalho excelente, excepcional da nossa equipe, em especial da professora Roberta, que é a professora de piano da Isabela. E a Isabela, ela tem apenas 2 meses de aula, né? Ou seja, ela não tem ainda todo o conhecimento da música, ela não tem todo o conhecimento do instrumento. E o que eu acho legal, desde a época que eu coloquei o Bruno, né, lá atrás, quando ele era novinho ainda, é que você não ensina todo tipo de música. Você ensina o que a criança quer aprender. O ritmo que ela gosta, o estilo de música que ela gosta. Por que isso? Porque ela vai se interessar, ela vai se sentir motivado, ela vai tocar com os amigos o que eles gostam de escutar, né? Não adianta eu ensinar um tunico tinoco porque eu gosto e de repente a criança toca um rock and roll, né? Então, assim, e o ruim da aula em grupo que eu vejo, no caso do instrumento, é isso, porque você tem que tocar de uma maneira geral, para gosto de todos, né? E às vezes aquele detalhe da música que a criança gosta vai passar imperceptível, né? Naquele momento, porque não está tocando o ritmo que ela costuma escutar, né? Nós temos, assim, no caso da Tuniclass, nós temos uma exceção, que é aqueles 5% que eu falei ali, né? Nós temos casos aqui na escola que são muito legais e interessantes, eu acho que é digno de mencionar. Por exemplo, nós oferecemos, tanto nas aulas de desenho quanto nas aulas de instrumento, a possibilidade do pai fazer aula com os filhos. É uma coisa muito legal, tá? Porque acontece muito nessa vida de hoje em dia, na vida atual, essa correria. Todo mundo sabe que nós estamos, assim, literalmente mergulhados numa correria muito grande, né? E todo mundo tenta se frear. E às vezes, então, tem acontecido muito aqui na escola. Um pai ou uma mãe
querendo fazer aula com o filho, para ter um momento especial dos dois. Então, nesse caso, nós abrimos essa exceção, né? No caso das aulas de música, para que o pai possa, ou a mãe, né, possa fazer aula com o filho. E tem dado assim, resultados maravilhosos na estima do filho. E Uhum. até do pai também, né? Porque eles ficam mais aliviados, o pai ou a mãe, pelo fato de terem esse momento especial com o filho, e o filho por ter, obviamente, a presença do pai ou a mãe fazendo a aula. Essa interação entre pai e filho, amizade, né? Cria-se um vínculo diferente, Então, né? Porque aí começa a criar junto, pai, aquela música, vamos colocar quando chegar em casa. Nossa, pai, tô escutando uma música nova hoje, ouve aqui também, né? Quer dizer, começa uma interação familiar que hoje em dia a gente percebe que alguns lares não têm por conta de celular, por conta de algum, ou os pais têm que trabalhar à noite, período, né? Que deveriam normalmente ficar com os filhos, mas precisa por conta de trabalho. Então, tem N fatores que atrapalham, né, essa vinculação com os filhos, né, hoje em dia. E que nesse momento é ideal, né? ideal. Então, assim, saibam todos, né, que aqui na nossa escola, se você, um pai ou né, uma mãe, quiser fazer aula com o filho, uma aula de desenho, é bacana demais poder ter esse momento, né, de poder curtir com o filho e cria essa relação que a Cris falou, né, essa relação bem próxima de estar fazendo algo junto. Isso não tem preço, né? Mesma coisa com os instrumentos. A gente recomenda isso aí. É muito, muito, muito bom para essa estabilização familiar. Muito bom mesmo. Pois é. Olha só, tanta coisa legal que você nos informou, né, em relação a o quanto a música é importante, né, na vida de todo mundo e também nas pessoas que têm aí os transtornos, né, o que que a escola oferece para eles, né, a estrutura que a escola tem de conhecimento, né. Você quer falar um pouquinho sobre como que a escola funciona? Sobre os horários marcados, sobre a questão das aulas individualizadas que você já citou um pouquinho, o porquê que ela é assim, né? Como que é a qualificação dos professores? Tá bom. Bom, vamos falar dos professores, né? O professor, para mim, ele talvez, assim, depois do próprio aluno, né? É uma das coisas mais importantes da escola. E hoje, eu tenho muito orgulho de dizer que nós estamos com uma equipe, Cristiane, assim, desculpa falar, porque você faz parte da equipe, uma equipe excelente, tá? É uma equipe excelente, né? Nós temos uma professora que não vou ficar rasgando a seda demais, mas é a verdade, que é a Cris, que está fazendo esse trabalho que é literalmente maravilhoso na Tuniclass, né? Assim, o feedback que a gente tem recebido do seu trabalho, Cris, é um feedback excelente, excelente, excelente. As pessoas assim, são apaixonadas pelo seu trabalho, tá? Então, vou perder essa oportunidade para te agradecer pelo que você faz aqui. E, Obrigada. e essa equipe está forte, sabe? Nós estamos com uma equipe que ela é fruto de um longo período, né? Encontrando os profissionais corretos, né? Então, hoje, o que são esses profissionais que estão aqui? São pessoas que eu tenho certeza, né? Isso foi o meu método de conseguir encontrar os professores. Eu queria pessoas que amassem o que fizessem. Porque o dinheiro, olha que interessante, o dinheiro é consequência do que a gente faz e do amor que a gente faz. E eu não consigo separar as coisas, né? Eu não consigo deixar de falar do amor, né? Todo mundo sabe que eu sou uma pessoa religiosa, né? E que essa questão da religiosidade, ela me ajuda muito, porque tudo que eu tento fazer, cada aluno que entra na escola, e isso também os professores fazem, a gente sabe que a gente está interferindo positivamente na vida deles. Eu não vou falar que Sim. nós vamos interferir negativamente, porque essa possibilidade não existe aqui na nossa escola. Né? Um trabalho de Então, evolução. exatamente. Então, esses alunos, eles são muito importantes para nós. Então, os professores, eles têm que vibrar isso. Então, aqui, ó, vou falar os nossos professores, né? Já falei da Cris, que é professora de artes. E fala Nós dos temos instrumentos. o professor Pablo, né? Que é o professor da área de corda junto comigo, né? Ele dá aula de violão, de guitarra, de contrabaixo e de ukulele. É um professor excelente também, um cara assim que vibra, né, na vibração da escola. Nós temos também a professora Thais, que é a professora de canto, e foi uma das últimas aquisições, né, Né? para a nossa equipe.
é uma pessoa maravilhosa, tem um jeitinho especial de trabalhar, tem muito conhecimento, assim como fala. Nós temos na área dos teclados, nós temos a professora Roberta. A Roberta é um caso à parte, né? Quem olha para ela acha que ela é uma aluna, porque ela é baixinha assim, tem aquela carinha de menininha, mas é Vida uma de pessoa de um coração. criança. Pois é, ela tem um coração enorme, sabe? E tem muito conhecimento. Então também caiu como uma luva aqui para a escola. Você vê que ela se preocupa com os alunos, assim como todos os outros, né? E, bom, tenho eu, né, que sou professor, eu me restringi a ficar com menos instrumentos agora, né? Então, atualmente, eu estou dando aula de violão, de guitarra e ukulele. Eu já dei aula de contrabaixo, de viola e tal, mas eu estou focando mais nesses instrumentos, para não abrir demais, né? Estou liberando alguns instrumentos para os professores, né? E tem agora realmente a nossa última entrada, né, nesse nosso grupo excelente de professores, que é o professor Ricardo, que entrou agora para a área de bateria, né? Então, a nossa equipe está forte, é uma equipe coesa, porque tem o mesmo ideal, né? Não é aquela uma característica legal aqui da Tony Class é que nós conseguimos montar essa equipe, uma equipe que vibra igual, que tem os mesmos interesses de dar para o aluno o que há de melhor para ele, de não ser somente um professor, mas ser um amigo, porque, acredite, né, aqueles que não sabem, o professor que não consegue ser amigo do seu aluno, ele não consegue ser um mestre. Então, ser amigo do aluno é essencial. Então, os nossos alunos hoje, antes de mais nada, eles são os nossos amigos. Os pais são os nossos amigos. Porque essa amizade é essencial para que o resultado possa vir. Eles confiam, né, Xande, na gente. O aluno confia muito na gente, seja para um bate-papo, às vezes não está bem, tia, hoje eu não fui bem na minha prova, estou com medo, né? Então a gente começa a conversar um pouquinho com eles para levar um alívio, e seja no dia a dia mesmo, na hora da aula ali, olha, não pode ser assim, a gente ter a segurança de como conversar, mas saber que eles confiam na gente, né? Tanto os pais confiam no resultado, quanto o aluno confia na gente, né? E a equipe Às vezes, trabalha muito isso, a confiança, né? sim, às vezes um par de conversas ali que a gente tem durante a aula, que saem do contexto da aula, aquilo ali, as respostas que nós vamos dar, ou simplesmente o fato de nós ouvirmos o que eles falam, melhora o dia deles. Por quê? Porque a gente quer ser ouvido, né? Às vezes a gente precisa de alguém para desabafar. Então, às vezes a gente fala algumas palavrinhas ali, a gente se sente confortável com algumas palavras que o professor vai falar, né? E assim, eu lembrei uma coisa aqui só para não esquecer. Por exemplo, quando a gente está dando aula, Cris, e a gente vibra com aquela melhora que você percebeu ali no traço do aluno, ou no meu caso aqui, que a gente percebe que o aluno melhorou alguma coisa, que seja no ritmo, na melodia, e a gente vibra, a gente fala assim, olha, parabéns, cara, aquilo ali, esse elogio, que é sincero por parte do professor, que faz um bem incomensurável para o aluno. Ele se sente bem. Então, isso é onde é o melhor autoestima, porque é verdadeiro, é real. Ele sabe que a gente não está falando por falar. Ele sabe que nós estamos falando aquilo ali porque realmente ele subiu mais um degrau. E isso trabalha a autoestima de tal forma que vai se transferir para todas as relações sociais. Entendeu? São Então, é muito... N fatores, né, que vai trabalhando com simples presença, né, numa aula, com a simples didática, que a gente fala, aprender bateria, aprender música, aprender a cantar, se aprende em qualquer lugar. Né? Tem as técnicas realmente, mas assim, o professor que se dedica a isso, né, eu falo assim de modo geral mesmo, todos os professores, com o coração, né, com a atitude carinhosa, né, de ser realmente amigo do aluno, os resultados são extraordinários, né, porque ele vai ter um resultado rápido naquilo que ele está se capacitando a fazer, naquela aula, mas enquanto pessoa, né, a evolução da psicologia, né, da pessoa, né, a pessoa do sentimento afetiva, a parte afetiva da pessoa que eu queria dizer, desculpa. Então é muito legal, A né, pessoa, compartilhar, né, é tudo. ela se sente contida, né,
em um contexto diferente. Então, ela se sente pertencente a algo. E você se sentir pertencente a algo tem muito valor, né? Então, isso é um sentimento muito legal de quando você é bem recebido. E, assim, ó, uma coisa que eu queria falar para quem não conhece o nosso trabalho é que esqueça a ideia de uma escola sisuda, porque se tem uma coisa que a Tony Class não é uma escola sisuda. Porque aqui, que nem eu falei agora há pouco, todo mundo é recebido como se fosse para ser um amigo, né? Então, não tem essa coisa assim, o tempo todo é conversas entre as aulas, o pessoal contando piada, brincando, tem muita alegria. O ambiente é um ambiente muito alegre. Apesar de as aulas serem individuais, como são 4 salas dando aulas simultaneamente, então tem aquele período entre uma saída de horário e entrada de outros alunos, né? Que encontra ali, no mínimo, umas 8 pessoas, 7 pessoas ali. Então, ali tem uns diálogos rápidos, tem um cafezinho, tem um copo d'água enquanto a gente conversa, troca ideia. Então, isso cria uma energia muito boa. Isso é muito bom, né? O ambiente, né? Aquele ambiente que você está levando ou que você está indo, dita muito como será seu dia, como será a sua vida, né? Seus relacionamentos, né? Isso é Exatamente. muito bom. Xande, assim, partindo para a finalização, a gente já passou um pouquinho do nosso tempo aqui, mas se deixar, a gente vai falando, porque é gostoso a gente É, trazer, né, o assunto do que a música, a arte, de modo geral, pode colaborar com as pessoas, né? E espero, assim, agradeço todo mundo que entrou, não dei bom dia para ninguém, tá ali aí, Márcia, bom tá bem. dia. Eu vi que a Aline, a doutora Aline entrou, eu vi também que a Lilian, todo mundo foi entrando, a gente não foi falando, mas é porque a gente estava concentrado muito aqui na fala, mas todo mundo se sinta aí abraçado por nós, né, por mim, e agradecido pela oportunidade de estar aqui escutando a gente um pouquinho. E sendo tudo, Xande, assim, a gente falou de tudo, né, o assunto que a gente queria abordar, da música e da arte como a arte manual como terapia, né? Você tem alguma mensagem, assim, alguma dica importante? Você fala assim, essa eu não preciso deixar aqui para todo mundo escutar para vir conhecer ou para ir buscar, né? Buscar alguma terapia nesse sentido da arte. Você tem alguma dica muito importante? Bom, vamos ver se vai ser a melhor dica. Não, Aline. Porque a gente fala mais que o homem da cobra, né? Mas assim, olha, eu vejo, baseado no que nós estamos vendo nos dias atuais, são muitas pessoas com depressão, pessoas que estão com essa síndrome de burnout, que está cada vez ficando mais famoso, né? Porque basicamente assim, a pessoa chega num nível onde o corpo cansou de avisar que está com problema e a pessoa dá um piripaque. E aí ela é obrigada, de todo jeito, a fazer alguma coisa, né? Burnout. E se ela não fizer, ela morre. Resumindo, sem ser Crise de assim, ansiedade, né? exato. Ansiedade, TDAH, hiperatividade, enfim. O que eu queria dizer é o seguinte: as artes, de modo geral, elas têm a capacidade de melhorar essas condições. Por quê? Porque quando você está desenhando, quando você está pintando, quando você está tocando instrumento, quando você está cantando, você não tem tempo para pensar em outras coisas. É mais ou menos a ideia como é que fala quando a gente vai meditação, né? Meditação, a ideia é mais ou menos assim, é você conseguir ficar focado em uma coisa, né? Porque não tem como ficar focado em nada. Então, o cérebro precisa focar em uma coisa. Então, as artes, do modo geral, fazem isso. Então, se Ela você... distrai, né? Exatamente. Então, se você está passando por um momento aí, em que você está sentindo tristezas, você não sabe por quê, tá? E você se cobra porque você não deveria estar sentindo isso, porque a sua vida é boa, não pense assim. Procure ajuda, né? Os pais que estão se sentindo aí pressionados por algum laudo que o filho tenha, procura as artes também. Isso aí vai ajudar, isso vai aliviar o seu estresse, porque a música ela é isso. Quando você está tocando, quando você está desenhando, você esquece do que está ao seu redor. É como se o mundo desaparecesse. Então a minha dica é essa: todas as pessoas que estão sentindo alterações, modificações do seu psiquismo, que querem melhorar a sua capacidade de concentração, de memória, procure as artes que vão
vão se sentir melhor, né? Então, o meu recado final, Cris, se já é a hora de fazer isso, Pode fazer, que já vamos desligar. eu quero agradecer você por essa oportunidade de poder falar, porque eu acho que é bacana, a gente acaba podendo ajudar algumas pessoas que vão assistir, que já estão assistindo, que vão assistir, e poder falar da coisa que eu mais faço na minha vida, para mim, é uma grande alegria. Então, obrigado, Cris, pela E eu oportunidade. que agradeço a sua presença e aquela frase, né? Ame o que faz e você não precisará trabalhar, não é isso? É o que a Exatamente. gente faz, né? Porque a gente faz com amor, não é um fardo, Não né? É é. realmente é um prazer. Mas, Xande, obrigada, né, pelos esclarecimentos. A gente sabe, eu também agradeço a oportunidade que você me dá do meu trabalho lá na Tuniplex. E, sabe, eu sei, eu acredito e confio que lá é um espaço que é de muita responsabilidade, né, e que a gente sabe sobre o acolhimento das pessoas lá. Né? Agradeço todo mundo que participou. Vamos fazer uma paradinha para o print da live. Faz um sorriso muito lindo. 1, 2, 3 e... Não foi. Printou. E aí, agora nós vamos dar o tchauzinho, agradecendo todo mundo. Ó, Tainá, tá mandando um beijo para você, Xande, eu acho. A Que aluna, né? Tatá Cafundó, aquela linda, que estudou comigo há A muito gente, tempo. A a Márcia, que é a gente, mãe dela, pessoas queridíssimas. Um beijo. a gente não leu aqui, né, todo mundo, mas a gente viu Lindo. a presença de todo mundo aí e agradece, viu? Pessoal, muito obrigado pelo espaço que deram para a gente hoje. Até a próxima. Ficamos por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.